E vem conferir uma crítica da segunda temporada de Dandadan. E terminou nessa semana, com 12 episódios, a segunda temporada de Dandadan. E essa era uma temporada que tinha uma responsabilidade muito grande. Na verdade, não é uma responsabilidade. Ele tem um desafio muito grande. Por quê? Quando você assiste a primeira temporada de Dandadan, ela foi uma das grandes surpresas do ano passado para quem não conhecia o mangá. Eu não conhecia o mangá, mas quando anunciaram que ia ter o anime de Dandadan até a sua estreia, era inegável a quantidade de pessoas que elogiavam a obra nas redes sociais. Mas, para quem não conhecia, que era a grande maioria, tomou uma surpresa. Afinal, o anime que parecia ser só mais um anime divertido, shonen, me surpreendeu e surpreendeu a muita gente, mostrando que ele era muito mais do que isso. Pelos seus personagens carismáticos, pela sua premissa diferente e pelo caminho que a obra ia tomando, mostrando que ele conseguia misturar perfeitamente drama, comédia e também um pouco de inovação em certos pontos. Claro, ele não é original em vários pontos, ele mesmo faz referência a outros animes, mas essa originalidade no que ele traz, nessa diferença do padrão que a indústria de anime propõe, mostra uma grande surpresa para o público. Não é à toa que ele é um dos animes mais elogiados do ano passado e também com uma das aberturas mais elogiadas. Afinal, a abertura do Creepynuts do ano passado também foi uma das mais ouvidas do ano, se tornando uma das mais elogiadas. Vale destacar, a abertura desse ano não é feita pelo Creepynuts, mas mesmo assim é uma abertura muito boa, excelente. Eu adorei a abertura desse ano. Mas bom, com essa surpresa, com o anime surpresa, ele gera essa empolgação, mas ele gera também um perigo, que é a pessoa que vai chegar na segunda temporada, ele já chega empolgado, ele já chega com uma expectativa alta. E a pior coisa que você pode ter é uma expectativa alta. Afinal, o anime não te prometeu uma expectativa alta, você que criou isso. Isso pode ser um problema para o desempenho do anime ao longo da série. Anime, séries, filmes, o que você cria grande expectativa. E eles tinham que quebrar essa barreira. Eles tinham que provar que Dandadan conseguia ir muito além da sua primeira temporada. Que ele poderia ir além da surpresa. Que a pessoa que está com expectativa iria se surpreender. Eu acho que esse é o ponto que Dandadan funcionou para mim. Eu achei essa segunda temporada excelente. Eu acho a primeira temporada bem melhor em alguns aspectos. Eu acho que tem momentos que são mais marcantes, como o episódio da bailarina e como o começo do anime como um todo, mas quando você pensa, essa segunda temporada eu achei que ela foi excelente por si só. Ela conseguiu fazer tudo o que ela tinha que fazer. Ela conseguiu manter o carisma dos personagens, ela conseguiu expandir o universo de Dandadan, desenvolver os personagens principais e colocar bons ganchos para as temporadas futuras. Afinal, eu já estou ansioso para a terceira temporada. E por que eu falo isso? Porque parece que o autor ele entendeu que o foco de uma obra tem que ser os seus personagens. Toda obra tem que ter isso, mas parece que alguns autores pensam mais no mundo do que nos seus personagens, e isso acaba fazendo com que o mundo se torne oco, porque você pode achar um universo rico, interessante, com várias boas ideias, como o Dandadan tem, mas se você não tem personagens carismáticos e envolventes, o que adianta você ter esse universo tão rico? Você precisa torcer para eles durante toda a história, você precisa gostar deles, você precisa querer que eles desenvolvam como personagens. Eu acho que aí é que tá o ouro e o coração de Dandadan. Como eles conseguem fazer com que você goste de todos os personagens que estão ali. E estou falando além de Momo e Okarun, que são os protagonistas e que são tão envolventes, são tão bem trabalhados e bem desenvolvidos ao longo da temporada, que você consegue perceber perfeitamente a mudança que eles têm do primeiro episódio da série para agora. E consegue fazer momentos onde os dois só estão os dois juntos e você sinta aquela vergonha que está ali entre eles, porque eles se gostam, mas não tem coragem de falar. E isso é uma coisa que eu acho que o autor de Dandadan é muito bom. Como ele consegue fazer com que aqueles adolescentes ajam como adolescentes. Normalmente, quando tem esse tipo de anime, a vergonha que é demonstrada junto a um certo exagero, até pela forma mais característica, mais cartunesca que dá pra fazer por causa da animação. Aqui não, você sente a timidez, mas você sente ao mesmo tempo como se fossem adolescentes agindo como adolescentes. A Momo, que é alguém que é boa de briga, alguém que é aquela pessoa que você olha e você sabe
que ela ela não liga para a opinião dos outros, mas pro Okarun ela liga. Uma palavra de adolescente, aquela adolescente que ela é mais enfesada com algumas coisas, mas ao mesmo tempo, com aquela pessoa que ela gosta, ela é até um pouco tímida. E o Okarun é aquele cara que ele nunca foi tão visto pelos outros como ele é agora, que ele não sabe como reagir com aquilo. Essa genuinidade que ele consegue colocar nos dois como adolescentes e como personagens me encanta muito, porque eu gosto muito deles como um possível casal, mas como personagens individuais. Eles são personagens que antes de ser um casal são amigos, e como amigos eles têm uma química ótima, e eles ainda são individualmente muito carismáticos. Eu consigo me divertir muito e dar muita risada com o Okarun e com a Momo. Então eles são ótimos protagonistas, porque eu não considero o Okarun como protagonista nem a Momo, eu acho que eles são um complemento. Se os dois não funcionar, a obra não funcionaria como um todo. E ele consegue entender isso perfeitamente, e eu gosto muito de como ele trabalha os personagens, sem ter que em nenhum momento, por exemplo, sexualizar ele ou fazer piadas que não encaixam muito bem. Não, ele trabalha como se fosse adolescente num mundo que existem aliens, que existem robôs e maldições. Só que eu falei, só eles dois não iria fazer o anime funcionar. Você precisa ter um elenco de apoio que faça eles crescer junto e que funcione individualmente. E aí é que eu acho que continua a alma bem feita de Dandadan. Porque a Aira, que tem muito menos participação na segunda temporada, quando ela participa, ela é interessante, ela tem seu desenvolvimento e você vê como ela tem sua função ali. O mesmo vale pro Didi, que ganhou muito espaço mais nessa temporada. O mesmo vale pro personagem final, que é o Kenji, que acaba aparecendo e ele tem muito desenvolvimento. E os personagens que voltam da primeira temporada, eles também funcionam bem. Seja o homem, que é meio que uma máquina, seja o camarão, o seu filho, que é muito carismático, muito envolvente quando aparece, até os personagens novos, como por exemplo... além dos novos que eu tô falando, alguns monstros novos, alguns vilões novos, que também geram carisma mesmo aparecendo em poucos episódios. E também vai destacar a Vovó Seiko, que tem pouca participação na primeira temporada, aqui ela aparece e ela ganha grande crescimento. E é isso que eu falo, para um anime funcionar, para ele conseguir conduzir seu público a querer conhecer mais e entender mais, ele primeiro precisa fazer com que seus personagens funcionem, os seus protagonistas e os seus individuais, os seus secundários. E é isso que funciona. Você se interessa pelos principais, mas você também se interessa pela história dos secundários. Como eu falei, infelizmente, personagens como a Aira acabam perdendo um pouco de espaço. Eu acho que esse é um problema que Dandadan vai ter que resolver nas próximas temporadas. Afinal, no final da temporada, temos um mistério de um novo personagem que aparece. Quanto mais personagem aparecer, outros vão ter que perder espaço. Dandadan tem esse problema que tem que ser resolvido futuramente. Aqui não. Aqui eu acho que eles ainda fizeram bem e infelizmente pra Aira nem tanto. A Aira tem seu momento de treinamento, ela tem sua participação, mas eu acho que ela poderia ter participado da história desde o começo, que faria muito bem pra ela. Eu entendi. Tiraram ela pro Didi ter mais espaço. Eu entendo isso, mas isso fez uma falta em alguns pontos. E quando eu falo sobre isso, eu falo principalmente porque, de novo, as próximas temporadas vão ter mais personagens. Como que o autor vai trabalhar tudo isso em tela sem virar uma confusão ou deixar personagens de lado? Mas como eu falei, a alma da obra pra mim são esses personagens, são como eles são envolventes. O mesmo vale pros vilões. Os vilões dessa temporada não são tão grandiosos como o da primeira. Isso prejudica a ação que eu vou falar mais pra frente. Mas mesmo assim, eles são interessantes. O Kaiju que aparece, o começo que é o verme gigante, ou também ao longo da temporada que aparecem pequenos vilõezinhos, eles acabam funcionando bem para resolver alguns conflitos e são importantes para fazer com que a temporada se desenvolva como um todo. Então eu também gosto bastante dos vilões da temporada. Eu acho que, como eu falei, não tem tanto carisma os vilões como da primeira temporada, e isso afeta a ação como um todo. E aí é que entra o único ponto que eu não acho positivo dessa temporada. A animação, ela é boa, na verdade ela varia bastante. Tem episódios que ela é muito boa, tem episódios que ela é mediano. Eu acho que nenhum episódio de animação está ruim. Mas como que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o episódio que o Okarun e a Aira vão treinar. Esse episódio em questão de animação, ele é muito bonito. Os primeiros episódios que envolvem o Didi, o Okarun e o verme gigante. Muito bem feito. Já o do Kaiju, apesar de esteticamente ser interessante, não empolga tanto. Eu acho que falta esses picos. E a animação, ela varia de qualidade nesse ponto. Talvez com alguém que fosse mais focado em tentar dar mais mobilidade para eles, mais fluidez em alguns pontos, poderia ser ações mais grandiosas. Eu sei que o ponto do anime não é só mostrar ação, mas isso é importante, a animação sofre com isso. Tem episódios que não envolvem ação, que são mais bem animados que a ação final, por exemplo. E já que é o final da temporada, você cria uma expectativa de ter algo mais grandioso, algo que não acontece. Você quer ver mais pelos personagens do que pelo final grandioso que tem. Então eu acho que o problema dessa temporada para mim fica mais alguma sequência de ação poderia ser maior. Tanto que quando eu penso na segunda temporada, eu penso em ótimos momentos que eu
vivi com ela semanalmente que eu ia assistindo. Era 20 minutos da minha quinta-feira que eu me divertia com aqueles personagens. Mas quando eu termino, falta aquele momento marcante da temporada pra mim. Fica mais pro meu Karun Kamomo, fica mais com alguns momentos do Didi, o final de temporada que me deixa com vontade de ver mais, mas mesmo assim, acho que a primeira temporada tem mais momentos. Acho que é aí que tá o problema. É uma animação muito boa quando quer, mas varia de episódio. Algo que também é natural. Normalmente um anime não consegue manter uma qualidade durante os 12 episódios, ou 25, dependendo da obra, porque cada episódio tem o seu orçamento. Eles deixam o orçamento maior para alguns episódios, então é normal a qualidade cair e descer. Só acho que em alguns pontos faltou aquele momento mais que o Dandadan conseguiu entregar na primeira temporada. Mas, tirando a parte da animação, que é boa, mas não é excelente como da primeira temporada, e tem uma primeira temporada como a segunda, acaba gerando comparação, de resto achei a temporada excelente. Porque, como eu falei, os personagens, a história e o seu desenvolvimento foi feito de maneira muito natural. Sem contar que o Dandadan é muito mais do que isso. O autor, você vê que ele tem total noção do que ele está fazendo. Isso parece ser um comentário meio vago, mas quando você pensa em muitas obras, quantas obras passou de um arco para o outro e você pensou, esse autor tirou isso aqui do nada? Ou, por exemplo, esses personagens não estão tão naturais como poderiam ser. Isso acontece porque muito autor pensa no arco ou já pensou em acabar a obra, só que a editora sabe que o mangá faz sucesso e pede pra ele estender o mangá. Em Dandadan você percebe que não é isso. Você vê que o autor ama os personagens, ama o universo e ele pensa a cada ponto. Quando ele coloca um robô gigante, ele não joga um robô gigante nada. Ele explica por que ele tem o seu amor por robôs gigantes. Quando ele coloca algo mais de ficção científica ou terror, como é o começo da temporada, você vê como ele consegue desenvolver aquilo para aquele ponto. Ou até a parte do treinamento, você vê que ele tenta inovar no máximo para não ficar na mesmice. Você vê que ele é um cara que ele se preocupa com o que ele está fazendo. E uma coisa que eu gosto é, ele parece que ele se diverte escrevendo. Então a partir daí, o que acaba aparecendo? Ele pensa uma coisa que ele gosta, ele tenta introduzir aquilo que ele gosta dentro do mangá. Tanto que você pode ver referências a várias obras, desde Ramameia, Hajime no Ippo, a filmes de ficção científica como um todo e de outros gêneros. Você vê que ele ama essa obra, ele entende o que ele quer fazer e a partir daí ele coloca ali na sua obra, ele coloca o amor do que ele gosta, seja cinema, outros mangás ou série de TV. O que ele gosta de cultura pop ele coloca lá e esse amor é passado em tela. E por isso que eu amo tanto Dandadan, porque ela é uma obra que, beleza, existem obras que você pode achar melhor e obviamente você tem todo o direito de gostar, mas de não gostar de Dandadan. Mas quando você olha pra isso, eu penso que eu sinto que é uma obra que eu gostaria de reassistir mais vezes. Tivesse mais obras assim, que eu paro, sento, assisto, me divirto, e é isso. Com bons personagens, com uma excelente comédia, com excelentes personagens que tem uma ótima química, de novo, como amigo, como casal, como entretenimento, e uma animação que apesar de eu reclamar de alguns pontos da ação, também é muito boa quando ela quer ser, ela também funciona muito bem. Uma animação que vale muito a pena. De novo, é um anime excelente, muito bem feito, com uma boa animação, com excelentes personagens e uma história que só cresce. Tanto que ele já deixou vários ganchos para a terceira temporada, todos muito bem colocados durante toda a temporada pra gente pensar à frente. Realmente estou muito empolgado para a terceira temporada. A segunda parece até uma temporada meio de transição para vários pontos. Isso obviamente acaba atrapalhando, como eu falei. Uma temporada de transição é aquela temporada que ela prepara sua coisa para o futuro. A primeira ela meio que começava e fechava arcos. Aqui ele começa para fechar na terceira temporada. Isso acaba parecendo que alguns pontos parecem enfraquecidos. Mas para mim não, porque mesmo esses pontos fracos que diminuem a nota da obra, ele consegue acertar no que é o primordial da obra. Comédia, diversão, personagens e o seu desenvolvimento. Concluindo, eu admito que eu gostei mais da primeira temporada do que da segunda de Dandadan, mas é inegável que eu achei essa aqui excelente, porque eu amo os personagens e eu amo como eles foram trabalhados e desenvolvidos ao longo de toda a temporada. Existem pontos que poderiam ser melhor, mas isso não tira o quanto eu gostei dessa segunda temporada, e por isso que eu fecho a segunda temporada de Dandadan com uma nota 9 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da segunda temporada de Dandadan? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.